Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um Fala aí, doutora Paty. E no tema de hoje, vou ser pai e agora? Estou aqui com meus dois convidados, meus amigos, Diego, Claudinho, pai do Henrico de 11 anos. E hoje a gente vai bater um papo aí, né? Vamos dar algumas dicas pro Diego, né? Pai é só ele, viu, galera? Não é os dois pais, não. É só ele, é pai do É Henrico. que ele tá ensaiando agora, né, cara? Por enquanto, né? Em Mas breve, é bom em aprender, breve. né? É bom já saber, né? Já tá pronto pra na hora que vier o neném lá, já saber o que fazer Com certinho. certeza, Né? tirar todas as suas dúvidas. O objetivo é esse hoje, né? A gente veio aquele teste positivo e, meu Deus, e agora? O que eu preciso saber? O que eu preciso me preparar? Porque a gente sabe que virar pai no susto é difícil, é complicado, né? Aproveitando, conta pra gente aí, Claudinho. Como que foi? O Henrico tá com 11 anos, é isso? Isso. Pô, obrigado pelo convite, poder estar participando mais uma vez desse podcast bacana. E com certeza, cara, assim, ser pai no susto é muito mais complicado, né? Realmente eu fui pai cedo, acho que de 21 para 22, né? E não estava programado, obviamente foi muito bem-vindo. Mas, assim, naquela hora que você, né, descobre, faz o exame, nossa, vou ser pai, né? E agora, realmente é um susto, né? A gente não está preparado assim ainda, você não fez um planejamento para justamente pensar nos passos, né, devidos. E o que foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? Tipo, meu Deus, eu preciso procurar um médico, meu Deus, eu preciso comprar um berço. O que é a primeira coisa que passou, você lembra? Então assim, na verdade, agora a gente já acompanhando a doutora Paty, a gente vai aprendendo, né, que desde que você já descobre que você é pai, você já deve procurar até o pediatra, né? Exato. E pra mim, que é coisa que na época eu não tinha a menor noção. Achei que pediatra era depois que nascesse, né? E quando tivesse doente, né? Você leva lá, cara. Você era muito baladeiro nessa época aí? Era, cara. Eu era Falou, baladeiro. acabou o rolê. Você tem. Quando você vai ser pai, você tem outras prioridades, né, cara? Então, assim. Um bom pai tem que acompanhar o filho, né? Então você tem que. Sua vida, não, eu brinco que não te pertence mais, né? Mas essa chavinha demora pra virar? Porque assim, ninguém veio ao teste positivo e no dia seguinte fala, estou preparado. Graças a Deus que tem uns 9 meses de gravidez, né? Eu acho assim, que na questão da maturidade de ser pai ou mãe, tem pessoas que têm 30, 40 anos e tem gente que a ficha não cai e acho que nunca vai cair, entendeu? Então acho que é muito relacionado a maturidade de cada um e como você encara as coisas. Claro que na época eu já assim, era muito novo, né? Então, obviamente, hoje, 11 anos depois, eu tenho uma outra cabeça, né? Então você vai evoluindo, né? Mas a questão assim, do que eu pensei na hora, acho que foi passo a passo, né? A questão, conversei com a minha família foi me orientando, me ajudando. E aí a gente foi fazendo o devido acompanhamento, né? Pra criança, pra ele poder realmente nascer num hospital bacana. A consulta pré-natal, né? Consulta, que então... é muito importante, gente, consulta pré-natal. Por mais que seja o seu quarto, quinto filho, né? É importante você passar a consulta, fazer todos os exames. No trimestre, né? Então, todo trimestre tem que fazer um exame, tem que fazer ultrassom. E muita gente fala, não precisa, né? Já terceiro filho, eu já sei como vai ser. E foi feito tudo certinho, os Sim, exames, a gente fez todos os acompanhamentos, né? E aí eu lembro até hoje, foi tudo muito no susto, né? E aí, logo que a gente descobriu, já fui fazer o exame e já descobri que ia ser um menino, né? Eu sempre tinha maior sonho, assim, de ter um filho, né? Um menino. Então, assim, pra mim acho que foi apesar do choque, foi algo bem, assim, feliz, assim, na questão de... Falei, puta, você pai de um menino, sabe? E aí, numa conversa bacana, assim, tipo, bem... Eu lembro que tava almoçando, do nada, assim, não era nenhum assunto sobre nome, nada, a gente não tinha nem pensado sobre isso. Do nada almoçando, assim, do nada, Henrico. Sabe, um assunto nada a ver com nada, soltei o nome, eu falei, poxa, vai ser Henrico. E assim foi a primeira coisa, né? E obviamente depois a gente entrou na questão do acompanhamento, né? Da mãe do Henrico e dos exames necessários. E aí só depois que a gente foi pensar na questão de berço e essas coisas, acho que acredito que foi o passo final. Legal. E como foi a sensação de segurar ele no colo a primeira vez? Cara, muito doido, né? Porque assim, que nem você falou, os primeiros 9 meses, né? Assim, você fala, pô, vou ser pai, mas assim, dá até um medo, porque eu acredito assim, a mulher já tem uma questão hormonal, acredito eu, né?
Então a mulher, ela já vê, assim, a barriga, acredito até Ela internamente. vê a transformação, né? Então ela vê, tô preparando, né? O forninho tá crescendo o bolo lá dentro, né? 99% sim, 1% não, mas enfim, a maioria acho que já vai se preparando. Mas o assim, homem simplesmente... pro homem eu acho que é um pouco mais difícil, cara, porque tipo assim, você tipo, pô, é o famoso você pai agora, meu, você bate aquele medo de será que eu vou amar? Então, assim, pra mim, enquanto não saiu da barriga, eu tinha esse medo. Será que como é que vai ser essa nova vida, esse bebê? Será que vai ser algo bacana? Então, eu vou ser sincero que na época me assustava sim. Mas eu acho assim, a hora que nasce, cara, que vai pro teu colo, eu acho que é o amor mais louco do mundo. E muito inexplicável, porque eu acredito que o amor, assim, de relação afetiva, homem e mulher, eu acho que você constrói, né? Eu acho que é algo que você vai construindo no dia a dia com a sua experiência, você vai admirando a pessoa pelos seus atos Vai e tudo. pegando mais apego, né? Às vezes aquela coisa da paixão vai diminuindo e o amor vai crescendo de acordo, tijolinho, né? de acordo dia. com a construção da relação. Mas o amor do filho, cara, eu não esperava que fosse ser uma coisa louca, porque assim, no começo ele só te dá trabalho e gasto, a real é essa, né? Trabalho, gasto. Chora, faz cocô. É uma coisa assim que, ó, é uma criança que nasce, você não dorme mais, tudo que você ganha vai pra ele e é um trabalho doido, assim, mas é um amor que você não explica, porque justamente eu acho que é a definição do amor, cara, porque é um amor que você faz tudo, né, e é algo sem troca, cara. Então, realmente, acho que a definição do amor eu aprendi quando o Henrico nasceu. Ai, gente, Ai, me tipo assim, emociona, instantâneo, na hora que você segurou na mão, você já... Cara, é uma coisa... Fala real. Não, Porque, real mesmo. Querendo ou não, é uma pessoa nova que entra na sua vida, né? Não, por isso Do mesmo. nada, assim, tipo um bebezinho. É por isso que eu falo assim, é um amor muito doido, cara, porque assim, justamente é por isso, porque eu acho que a questão de talvez ser indefeso, né? Uhum. E de você saber Depende que de você, né? ele depende 100% de Proteção. você, cara. Então assim, aquela sensação mesmo de, puta, cara, esse negócio aquela posse é meu e depende de mim. Então acho que é É uma coisa instinto mesmo... de leão, né? Eu tenho que proteger. Eu acho que é um instinto, cara, é um instinto do ser humano. Até as pessoas, por isso que eu falo, as pessoas que não têm, eu acredito ter uma falha na Matrix ali, porque na verdade acho que o instinto mesmo do ser humano é uma coisa até bem animal, cara, igual da manada mesmo. Então assim, eu acho que a maioria dos casos o instinto é você ter aquele bebê, aquele teu filho ali, você querer proteger, né, e querer ter essa coisa. E acho que o amor vem daí. Que legal. É. E você, Diego? Se viesse hoje um teste positivo, qual seria a sua dúvida? O que você tá ansioso pra saber? Como passaria na sua cabeça? Cara, vou falar bem a verdade. Pra mim hoje, embora acho que não é o correto, né? Primeiro eu pensaria em dinheiro, né? Falar, caramba, eu vou ter que mudar minha vida, vou ter que mudar os meus gastos, como eu gasto dinheiro, porque agora tem uma outra pessoa vindo que precisa de suporte, né? Pra acontecer. E a segunda realmente é, e agora? O que eu faço? Qual o próximo passo? Eu levo ela no hospital, levo agora, levo amanhã, o que eu faço? Eu não sei nada, realmente nada, né? Eu ia amar muito, com certeza. Eu quero ter um filho com a minha esposa. Mas eu acho que a gente tem até uma brincadeira que a gente faz, eu e ela, né? A gente fala, a gente tá quase aprendendo a cuidar da gente. Quando a gente aprender, daí a gente pode ter um filho já, que daí já pode cuidar de mais um lá dentro de casa. Mas acho que a primeira dúvida é essa. O que fazer ali na hora que você vê o teste, né? Aí você tem aquele primeiro choque. Pô, beleza, e agora? Pra onde eu vou? O que eu faço? Com o que eu me consulto? Como é que a gente leva isso? Eu posso te interromper? Assim, eu acho que eu sou a prova viva, obviamente. Hoje em dia eu quero ter outro filho, né? Tenho vontade de ter um filho hoje em dia com praticamente minha noiva, né? Já tô aí há 8 anos com a Manu. Então quero ter um filho com ela. Não agora, né? Obviamente a questão hoje em dia acho que é a questão do preparo. Mas a questão que o Diego falou e o que eu acho que é importante, as suas consultas, o seu curso, o seu futuro e-book, eu acho que justamente o ponto crucial é esse. Dá pra você ter um filho no susto? Dá, eu acredito que assim, eu só prova no sentido, assim, lógico, tive todo apoio, estrutura familiar em todos os sentidos, na época, mas assim, eu acho que quando você planeja, cara, então assim, você consegue entregar o melhor pro teu filho e o melhor pra você. Então assim, pô, se você souber que, pô, agora a mãe do meu filho vai ter, né, vou ser pai, vou ter um filho e tudo, e você, pô, o que eu devo fazer? A partir do momento que você assiste o seu curso, que você assiste suas dicas, você fala, agora eu devo ir no acompanhamento. Então, assim, eu acho que você consegue fazer desde o zero o melhor pro teu filho, cara. Sim, porque é o que você falou, no susto... Tomar vitaminas, positivo, né? eu acredito... Porque assim, você tem 9 meses pra se preparar.
Então, assim, não é o que eu falei, graças a Deus que tem esses 9 meses. Porque imagina se fosse, tipo, gente, um mês, Instantâneo, né? né? Miojo. Tipo, engravidou, Nossa. em um mês você tem uma criança dependendo. Então, você tem esses 9 meses pra se preparar financeiramente, pra estudar. Tem tanta coisa na internet aí que a gente tem que tomar cuidado também. Tem muita coisa ruim. Né? Mas é importante isso mesmo, de estudar, ir atrás e saber o que fazer. Porque não é fácil, né, gente? Desde comprar enxoval, né? Ou o que fazer quando a criança chora, o que fazer se ela tá com fome, com sono, Não, cólica. e uma coisa que eu fico até ansioso, assim, beleza, descobri que ela tá grávida, show. E a saúde dele? Acho que a primeira coisa que você vai pensar, né? Será que vai nascer saudável, direitinho, bonitinho, vai ter algum problema? Isso tudo eu acho que vai rechear minha cabeça. Isso, mas E então, você quer esse dar o é- melhor pra ele, a real é essa. No que depende de você, e você pensa, né, na questão, que nem eu descobri que ia ser pai, ele já tinha 3 meses já. Então assim, porque a mãe dele era magra, né? E como não foi planejado, então ela não se deu conta. Então assim, teoricamente nos 3 primeiros meses já tem cuidados, né? Que você já tem que ter talvez com a mãe já deve ter e que o bebê já deve ter. Então quando você planeja, quando você se prepara, quando você realmente se informa com alguém preparado, né? Que é no caso da doutora Paty, então assim, você sabe que você tá dando o melhor pro teu filho, cara. Eu acho que é o divisor de águas aí. Sim. Que você depois você fica com o primeiro, pô, será que eu fiz tudo que eu podia? Lógico, a partir do momento que eu descobri, eu fiz tudo que eu podia. Mas se você tivesse realmente se preparado A partir de quanto é o cuidado? Primeiro é o cuidado com a mãe, né, eu acho, né? Assim, no pré-natal, descobriu que tá grávida, já tem que procurar o ginecologista, né? Já tem que colher os exames, fazer ultrassom, colher as sorologias, ver se tá tudo bem, se não tem que repor nenhuma vitamina, se precisa tratar alguma infecção, tudo mais. E a partir da 32ª semana, a gente já recomenda marcar consulta com o pediatra, né? Porque todo mundo espera a criança nascer. Então, você fala, me preocupo com a saúde, tá bem, mas e depois? E a hora que até essa criança ter alta do hospital, tá tudo bem. Tá monitorado, tem médico, tem enfermeiro lá. Mas depois você leva pra casa. A criança vai chorar, a criança vai fazer cocô, e você vai ficar desesperado, e vai estar com cólica, e pode ter refluxo. O que fazer nesses momentos? Como dar banho, como não dá, né? Como limpar a fralda. São coisas que a gente acha óbvias, mas não são. Né? Uma coisa que eu agora até pensei, você falando isso, muita gente tem problema com o bebê engasgar, né? Vai a polícia resgatar o bebê, ajudar. É importante aprender essas manobras, né? Como é que é? De Heinz, que chama. Isso, de engasgo. Precisa, mas é tudo, né? É você saber se seu filho tá chorando porque ele tá com cólica ou se ele tá com fome. Se essa amamentação tá eficaz, né? Se ele tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, então ele tá mamando, então não é fome. Porque assim, não é fácil. As mães às vezes falam assim, Paty, esse choro é do quê? Eu falo, então, você só vai saber com seu filho. E aí você começa a perceber, provavelmente você soube, esse choro, é fome. Não, esse choro é cólica. Esse choro é sono. parece que cada um tem uma indicação ali, acende uma luzinha. Né? Então, mas você só aprende com o tempo, você não chega em casa, não tem manual. Né? Tem muitos vídeos aí na internet que falam, se o seu filho fizer colocando a língua é fome, se ele fizer é cólica. Gente, é cada criança, você só vai aprender depois que nascer. Mas é importante... cada criança realmente é bem particular, né? O Henrico, por exemplo, ele demorou muito pra adaptar a noite dele, ele passava a noite acordado, virado, não dormia de jeito nenhum e chorava bastante. E a gente fazia de tudo, assim. Então, acho que cada criança tem a sua particularidade. Sim. E aí, realmente, você treinando, né? Eu volto a falar, você aprende na prática. E na prática é sempre mais complicado, né? Mas o famoso você aprende na dor. Exato, mas você ter as ferramentas. Porque eu acho que quando diferente. você tá às cegas, né? Então uma criança chora, você fala, vou levar pro pronto-socorro. Porque assim, meu Deus, ela tá sentindo dor. O que tá acontecendo? Quando você tem as ferramentas, você estudou antes, você fez o curso da doutora Paty, você sabe, antes você fala, não, vamos lá. É fralda suja? Não. É cólica? Então tá bom, vou fazer o que pra cólica? Não, ele tá com fome, vou colocar pra lá. Aí você fez todo o checklist da sua cabeça, continua, aí sim você entra em contato com o pediatra, né? Porque se você não se prepara, você se desespera no primeiro. Você tem os procedimentos ali exatos, né? E você já tem uma base, é igual você pilotar um avião, cara, assim. Então, vamos lá, o cara é piloto, ele é habilitado pra pilotar um tipo de avião. Mas se ele souber, tiver um manual para pilotar, quando ele muda de avião, né, ele tem que pegar um protocolo, né? Cada aeronave tem as suas particularidades. Eu acho que é mais ou menos isso. Sim. O básico tem que saber. Você tem que saber ali os protocolos. Se a gente básicos. for pegar a realidade do Brasil, que todo mundo tem dinheiro para realmente fazer um acompanhamento adequado. Vamos falar da grande população do Brasil, né? Eu acho que um curso como o seu, ele vem para auxiliar essa pessoa, né?
Às vezes a pessoa tem só um plano, né? E aí o plano, pô, tem uma consulta ali por mês, mas não tem muita coisa, não tem muito contato com o médico, aquele contato frio, né? Então eu acho que ele vem pra orientar a pessoa a fazer esse acompanhamento com o médico, lógico, com certeza, mas vai ajudar a pessoa a se acalmar mais quando ela não tiver o médico. Então ela vai saber por ali, pô, o que que eu faço, o que que eu não faço, o que que é dor, o checklist, por exemplo, pô, tá chorando muito. Aí vai, faz o checklist ali, vê se não é nenhuma daquelas coisas. Pra mim serviria ótimo. Porque acho que acalma a pessoa, então, né? Saber o que fazer, pelo menos, com o Eu bebê acho ali. que tanto, por exemplo, o Diego que não tem filho, quanto eu que já tenho, eu, por exemplo, agora no meu próximo, com certeza, eu acho que assim, só da gente conversar aqui e da gente ouvir, a gente já aprende. Que já você tendo acesso, como eu disse, pô, você vai ter um filho. Então, se eu posso me preparar, eu poder ler um livro, eu poder ver um curso e eu poder oferecer o melhor pro meu filho, com certeza, sabe? Doutora, o que que influencia na vida do bebê ao longo prazo, né? Esses cuidados do pré-natal e vamos falar dos cuidados ali dos 6 primeiros meses, né? Não sei se tem um nome para os 6 primeiros ou para o primeiro ano. O que que isso pode acarretar de ou benefício ou de problema? Assim, existe um estudo que mostra? Existe, ótima pergunta, Diego. Existe o 1000 dias da criança. Então, os 9 meses de gravidez e os 2 primeiros anos de vida da criança impactam em tudo depois no futuro. Se a mãe teve uma alimentação correta, não teve diabetes gestacional, ou se teve, foi controlada durante a gravidez, se essa criança mamou no peito pelo menos 6 meses exclusivo e até os 2 anos, na hora da introdução alimentar você entrou com alimentos naturais, os recomendados, não entrou com açúcar, com industrializados, vai impactar depois. A criança não vai ter diabetes, não vai ter hipertensão, não vai ter colesterol aumentado. Se ela teve um ritmo de sono bom nesse tempo, depois não interfere em ansiedade, insônia, depressão. Então já tem estudo comprovando isso. A gente defende muito essa questão dos 1000 dias. Entendi. Né? Então, assim, tudo que a mulher, por exemplo, na gravidez, tudo que a mulher come impacta depois na introdução alimentar da criança. Isso é muito louco. No paladar. No paladar, o líquido amniótico, hoje, se a gente provar, é o mesmo gosto. Mas ela vai criando uma memória na criança. Então, assim, a mãe come verduras, come legumes, come frutas. Quando ela está amamentando, o leite materno também muda o gosto. Quando a criança for comer com 6 meses, ela vai ter uma memória de, não, isso é legal, isso minha mãe comia e eu vou comer. Agora, uma mãe que não se alimenta direito na gravidez, na hora que está amamentando, só come besteira, come muito doce, muita fritura, na hora que a criança vai comer, ela rejeita. Entendeu? E isso depois é no futuro. Então, a gente sempre fala, a pediatria, todo mundo acha que é pesar e medir e acabou, né? Checar a vacina e acabou. Não é, a gente está vendo o futuro da criança. Então, assim, muita gente não valoriza o pediatra, mas aí depois, quando a criança está lá com 20 e poucos anos, fala, nossa, olha, meu filho nunca ficou doente. Leva só na hora do problema, né, também, né? Exatamente. E você tem, que eu falei, a questão de você se preparar para você poder saber que você vai dar o melhor para ele. Mas isso é a mentalidade do ocidental, né? Porque o oriental, eles são preventivos total. Então você vê aí, os japoneses são as pessoas que vivem melhor de qualidade de saúde no mundo, né? A longo prazo, não ficam doentes, quase não tem câncer. Por quê? Eles fazem a preventiva. Então eles se alimentam direito, eles fazem tudo isso. O ocidental, muito mais americano do que o brasileiro, vai só na hora que tá doente, vai só lá na hora que, vou precisar do médico, come tudo errado, porque não pensa a longo prazo. Ele pensa agora, na satisfação dele agora. Eu vou abrir um pacote de salgadinho agora porque é o que eu quero. Mas isso vai impactar o quê depois? O brasileiro tá aí no meio termo, mas a gente ainda é muito mais pro ocidental. Então a gente não faz a preventiva. Pediatria é uma medicina preventiva. Né? A gente não vê agora o resultado, a gente vê depois. Então, assim, Porque tem um acompanhamento, né? Exatamente. Uma criança, quando nasce, qual que é o acompanhamento devido? Existe algo assim pré-estipulado ou não? Realmente é de cada um? Existe um consenso na medicina? Tem que levar com uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses, um ano? Como é que funciona isso? Existe a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. A criança nos primeiros 7 dias de vida... O Henrique, o Diego, por exemplo, agora vai ter um filho. Quando que ele deve levar o filho dele no pediatra? Primeira semana de vida, né? Fez que é uma semana? 7 dias de vida já tem que estar passando no pediatra. Tá. Aí, se precisar, faz um retorno. Se tem algum problema com a amamentação, perder muito peso, a gente vai fazendo um retorno. Depois, no primeiro ano inteiro, é uma vez por mês a consulta. Então, assim, tem mãe que fala, de novo, doutora, tem que ir de novo. Porque o pediatra, ele não avalia só se ganhou peso e cresceu. Ele está avaliando o desenvolvimento, que é o podcast da Beth aí, que a gente falou dos marcos, né, de desenvolvimento.
Quem perdeu, gente, assista. Eu vou deixar aqui, Volta ó, lá. no sininho. Volta lá e assiste. Pra gente poder acompanhar se o desenvolvimento da criança tá mês a mês. Coordenação tá certo, motora. se sustenta o pescoço, se tá sentando. Por quê? Senão isso atrasa. Não adianta depois de um ano falar, nossa, olha, tá atrasado. Eu tenho que ver antes. Checar vacina, a gente tem que fazer tudo isso. Depois dos 2 anos, depois de um ano, a gente faz a cada 2, 3 meses. Depois dos 2 anos, a cada 6 meses. Depois dos 5 anos, uma vez por ano, precisa ir no pediatra. Então tem muita Então gente... é importante, como eu falo, não é só quando tá doente, porque depois tá o problema ali, às vezes você consegue resolver o problema antes, né? Às vezes era um negocinho assim e vira uma... Exato, e eu vou te falar agora, com a pandemia, as crianças não iam consulta de rotina, a não ser os pequenininhos, que tem que ir todo mês, mas as mais velhas, depois de um ano, não iam. Ficaram 2 anos e quase 2 anos sem pra pandemia, consultório. Aí estão voltando agora, né? Deu uma melhorada e voltaram. Gente, vocês não têm noção o que veio. Assim, eu acho que Desregulou 80% dos meus pacientes estão sobrepeso, obesos, colesterol altíssimos, pior do que a de adulto. Por quê? Ficou dentro de casa, comendo besteira. Perdeu né? o hábito do esporte. Não fez atividade física, não tomou sol, então vitamina D baixa. E aí a gente tem que correr atrás do prejuízo agora. Então, assim, a pandemia... O efeito colateral da pandemia preocupa muito mais os pediatras do que agora. Atraso de desenvolvimento. Então, muita criança de 2 anos não está falando, criança de 1 ano não está andando. E a questão escolar também, cara, não tem como. Ninguém estava preparado, assim, para esse aprendizado remoto, por mais que você se esforce, né? Que tenha um apoio ali de escola, pai, criança. Diferente do presencial, né? Exatamente. Então, e a gente tá aprendendo agora a necessidade, né? Porque, realmente, um atraso na fala, por exemplo, é uma coisa que é muito preocupante, né? Pô, demorar pra falar. Você acha que isso tem a ver com realmente a interação social com outras crianças, com os professores? Porque ela tá em casa, ela tá com o pai também, né? Então, mas tá com o pai no home office. Que Entendi. estímulo esse pai tá dando, entendeu? Então, o problema da pandemia foi esse. No começo, quando o pessoal, tipo, não ia trabalhar, dava atenção pra criança. Primeiro mês, segundo mês, depois. Entendeu? Então, assim, a gente foi feito de viver em sociedade. Então, assim, todo o atraso de fala... Mas, assim, você precisa estudar antes, é o que a gente tá falando. Se você não se preparou, você vai achar que seu filho de 3 anos e meio não fala, é normal. Se você ler e estudar, você começa a falar, olha, Paty, 6 meses não sentou, 1 ano não tá andando. Você já sabe os marcos. Você sabe os marcos, e aí você consegue cobrar. Aí você vira e fala assim, não tá comendo legal. Isso depois vai impactar no futuro, né? Então... Andar até quando ele começa a andar? 11 meses? 11 meses, Ele até começou 1 com ano 11 e 3, meses. mais ou menos, a gente tem que ver. Mas tem que saber os marcos antes, né? Então, assim, é importante a gente estudar para isso. E a gente tem que estudar desde a hora do parto, né? Então, assim, passou da fase de que pai ajudava a mãe. Pai é pai. Eu quero morrer quando eu ouço assim, não, porque eu ajudo a minha mulher. Não, você não ajuda, você é pai. Então, assim, desde o momento que você descobriu que está grávida, você tem que exercer a função de pai. Então, na hora do parto, o pai é importante. O pai tá lá com a mulher, o pai tá lá incentivando a mulher a Antigamente, participar. você vai... Eu acompanhei o parto do Henrico, né? E era outra coisa que eu tive medo. Porque, assim, na verdade, você vai ver tal, aquela coisa, né? Você vai estar preparado, né? Muitas pessoas não ficam. Mas aí também acho que é muito do pessoal, né? Eu acredito nesse momento, eu não julgo. Mas eu participei, cara. Pra mim tava meio assim, receoso. Cara, eu acho que é um momento muito delicado. Eu não julgo quem não participa, porque também vem numa vivência ali de... Assim, você já imaginou você lá? E aí ela não tem ninguém pra contar. Porque, assim, lógico, a gente confia nos médicos, né? Mas médicos são seres humanos são falhos. Então qual que é o pior medo de qualquer mãe? Como a mãe fala? Olha o bebê. Pra não trocar, pra não sumir, pra não... Mas Existe aquele pânico, né? Mas é aquele apoio. Então, assim, o que eu recomendo? Se você descobrir que vai ser pai, vá em todas as consultas pré-natal. Acompanhe o desenvolvimento. Seja parceiro da mãe do seu filho. Independente se vocês estão juntos, se vocês não estão, entendeu? Faça parte, porque você é pai, você não é acompanhante da mãe. Você é pai, você tem direito de saber tudo. Vai no ultrassom, vai ver seu filho. Por quê? Primeiro a chavinha vai virando na sua cabeça, né? Então, antigamente, os pais não iam na consulta pré-natal. E aí o cara descobria que ia ser pai quando? Quando chegava em casa uma criança, ele falava, meu Deus, eu tenho que trabalhar pra, tipo, colocar dinheiro em casa pra ser a criatura comer. Era isso. Pai não trocava fralda, pai não fazia a criança arrotar, não fazia nada disso. E isso foi mudando, graças a Deus. A gente fala da parentalidade, está muito forte. E é muito legal isso, porque ele é pai, ele tem as mesmas responsabilidades. É uma conscientização, é um processo. Você tem notado essa diferença no seu consultório? Muito, muito.
Eu lembro na época da faculdade da residência, não ia muito os pais na consulta, mas isso sabe? acho que é uma questão também um pouco cultural, né, cara? É, a nossa Assim, geração, ela tá mais aberta. Tá, a mas, isso. mas é a nossa geração. Porque antes... A mulher hoje em dia, desculpa te interromper, doutora, mas acho que a mulher hoje em dia também, pelo fato de ela também trabalhar, então assim, ela também conta com o marido, né, com o parceiro, com o pai, pra dividir as funções com ela. Sim, a gente né? vê antigamente, aí, sei lá, uns 30, 40 anos atrás, a gente é uma sociedade machista. Então, assim, a maioria era o homem que ia trabalhar, era o homem que saía da caverna e ia buscar comida pra trazer pra casa. Sempre foi assim. Isso foi mudando. Hoje em dia, a mulher começou a sair. Muitas famílias é a mulher que sai, o cara que fica em casa cuidando da criança. Sim. E tá tudo bem, entendeu? E assim, o importante é o pai saber essa função. Então, quando eu vou ter um filho e agora, o que que eu faço? Colocar isso na sua cabeça e descobrir as coisas que você pode fazer. Então, assim, na hora do parto, você vai estar lá, você vai olhar no olho dessa mulher e falar, você vai ser capaz, faz a força aí, eu tô aqui com você. Gente, vocês não têm noção quanto é importante. Sim. Quanto eu vejo a diferença, eu trabalho em hospital público e hospital particular. A diferença, independente se for SUS, se for particular, a hora que o cara tá junto, ele olha no olho da mulher e fala, vai amor, você consegue, faz a força agora. Ou de uma mulher que tá sozinha. Ou uma mulher que tá com a mãe, tá com uma amiga, é outra coisa. É o apoio, cara né? tá lá, entendeu? É o apoio. E a partir do momento que nasceu, vai pegar no colo sim, vai dar banho sim, vai trocar a fralda sim, vai colocar pra rotar. Então, às vezes, chegam os pais que não se prepararam e falam assim, tá, Paty, mas o que eu posso fazer pra ajudar minha mulher? Aí fala, ó, primeiro você não tá ajudando, você vai ser pai. Sua mulher tem que amamentar. É cansativo pra caramba amamentar. Esgota a energia. Então, vai fazer as outras coisas. Vai colocar a criança pra rotar, vai trocar fralda, vai dar banho, né? Então, assim, o momento do banho, gente, eu falo, é a hora do TT do pai. Se a mulher coloca a criança pra mamar, o pai dá banho e vai pro chuveiro. Você chegou a dar banho com o Henrique no chuveiro? No chuveiro não, ele tinha a banheirinha, né? Então, hoje em dia a gente recomenda o banho no chuveiro para recém-nascido. Então, você coloca a criança aqui, ela fica muito mais calma. Não Acho tem que aquele muita coisa desespero mudou, né? Hoje até tem um baldinho, né? Tem com o pano, furô, né? exato. Acho que as coisas foram mudando, né? As práticas. Dos itens, tem um item que ficou polêmico, o andador, recentemente. Caraca, tem gente que eu ia falar isso agora, que você comentou outro dia sobre o andador, né? apoia, gente que não fala que é horrível. Antigamente toda hoje... criança tinha uma fotinha no andador, né? Exato. Hoje já virou... Proibidíssimo o andador, tá? No podcast aí com a Beth a gente falou sobre isso. Ele atrapalha o maior risco de acidente, porque Acidente aquela doméstico, rodinha né? vira, a criança bate cabeça, as pecinhas soltam. Prejudica a coluna, sobrecarrega a coluna. Eu aprendi, ó lá. Aí, Olha lá. então, a gente, que pra quem perdeu, quer saber que veio o Cláudio, acessa aqui, ó, podcast. Eu cheguei em casa falando disso daí. Falei, você sabia que o andador gera um atraso remoto? Tá vendo? Exato, Eu é aprendi. quadrilha muscular, é tudo isso. Isso é importante você estudar antes, né? Porque assim, senão, a primeira coisa, o pai quer comprar uma coisa bacana pro filho. Vai lá e compra andadores. Fala, meu, eu gastei dinheiro. Chega o vô, chega... E às vezes aí você fala, pô, o teu pai, tua mãe te dá um pra querer agradar. Você fala, ó, isso aqui não é bacana, eu vi isso falar. E você troca por algo que seja mais útil. Sim, e o pai entender, porque assim, depois que a mulher pare, a carga hormonal dela cai assim, tipo, da cabeça aos pés, né? E ela tem o famoso puerpério que a gente fala, que são os primeiros 45 dias pós-parto. Gente, é uma montanha-russa de emoções. A mulher chora, fica com raiva, fica feliz, tudo ao mesmo dia. E o cara entender isso nesse contexto, ele vai acolher essa mulher. Não, amor, tá tudo bem, pode chorar, ó. Você não aguenta mais, tudo bem, dá aqui ele pra mim. Vai dormir que eu vou cuidar Tudo dele isso agora. a gente encontra no curso da doutora Paty? Tudo isso encontra Essas no etapas curso. todas? Exatamente. É bem Você se completo essa preparar, questão. Bem completo. No curso Nasci Agora, em breve estará saindo aí no Com mercado. certeza, não, saindo do forno. Saindo do forninho já. Mas é isso, é você se preparar pra você entender. Por quê? Se você não se prepara pra isso, você vai falar, nossa, que porra essa mulher pariu se e agora... você não sabe que acontece, agora quando você já sabe, é que eu falei, os protocolos, é um checklist, cara. Sim, você fala, não, é aquele tal de puerpério, eu vou ficar bem quieto na minha. Né? Então, assim, eu vou fazer as coisas, porque daqui a 5 minutos passa. Eu brinco igual no avião, né? Se você não souber que quando ele sobe, começa a fazer um barulho diferente, você fala, é o flap mexendo, é o trem de pouso recolhendo. Então, quando você já sabe, aquilo te dá uma acalmada, ou pelo menos você já sabe o que está acontecendo, né? Quando você não sabe, você já Exatamente. não tá preparado. Outra coisa também que confunde muito aí, que vale a pena você saber. Existe um termo que chama esterogestação. São os 3 primeiros meses depois que a criança nasce. Ela não sabe que ela nasceu. Ela precisa de colo, ela precisa sentir o cheiro, ouvir a voz dos pais. Então, é colo, e open bar de TT, não é para regular.
Por que eu tô falando isso? Porque muita gente começa, nossa, essa criança vai ficar mimada. Você só dá colo pra essa criança, deixa ela no berço, senão ela vai ficar mal acostumada. Gente, todo animal pega o seu filhote e leva pra onde for. Você já viu algum bicho largar seu filhote pra alguma coisa? É instinto. Então, nós queremos deixar uma criança que acabou de nascer no berço, chorando, enquanto a gente faz alguma coisa. Não é pra levar ela grudada pra onde você for. Por isso que existe o sling, que é uma coisa que o pai pode usar. Que é aquele tecido que você coloca um canguruzinho aqui e você pode usar como pai. Mas eu vou falar que eu já vi alguns aqui, o tecido parece que ele é bem acolhedor, mas eu já vi um que ele é tipo um negócio meio solto, parece que a criança fica meio... Já vi uns pais andando com a criança assim, parece que é um... Aí tem que tomar cuidado, porque vende muitos no mercado que não são ergonômicos, que a gente fala. Parece que a criança fica igual jogar, sabe igual você beber num casa e ficar com a cabeça... Eu já vi uns pais assim, meio que parece que andando com a criança no shopping, o negócio, a criança fica toda torta ali, não sei nem se acomoda direito a criança. Então, força a quadrilha, força isso. Então é importante comprar um ergonômico, né, que a gente fala. Mas isso é legal você saber. Por quê? Senão depois você tá lá com a criança no colo, vai vir, né, avós, tios, nossa, essa criança está mimada, só fica no colo. Você fala, meu filho não dorme, porque ele não quer ficar no... Calma. Aí você já sabe, você fala, não, peraí, isso aqui é comprovado cientificamente. É da esterogestação, vamos esperar 3 meses acaba a esterogestação e a gente começa a fazer uma rotina pra criança. Então, por isso que é importante saber tudo isso. O estudo, né? O estudo você, prepara. Agora entrando num assunto um pouco mais sobre ideias, a gente fala, o pai tem que ajudar não, ele também é pai, né? Até tira isso. Mas quem ganha não, né? Quem fica de, como é que fala? Licença maternidade é a mãe. Você acha que isso é certo? O pai também deveria ter um tempo maior, porque ele tem 4 dias, eu acho, né? Então, existe a lei, que são 5 dias, né, da licença paternidade, mas empresas amigas da criança, da amamentação, tá dando 20 dias agora. Não é o suficiente. Na Europa, se eu não me engano, Noruega, não lembro agora direito o país, é 1 ano de licença que você pode escolher se é pra mãe ou pro pai. Então, se de repente a mãe que tem que ir trabalhar... Pode dividir? Escolhe como quer. Então, a mãe e o pai dividem. Então, por exemplo, se a mãe que ganha mais e a mãe tem que ir pro trabalho e o pai quer ficar, o pai fica 1 ano em casa com a criança pra criança não ir pra escola. Não precisar ir pra creche, pra essas coisas, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tá engatinhando nisso, porque antigamente qual que era a visão? O cara vai ficar em casa fazendo o quê? Tipo, ele precisa ir trabalhar pra ganhar dinheiro. Né? Então, isso tá mudando. Então, tá mudando. Agora, muitas empresas aí já aceitam os 20 dias de licença. O que muitos pais fazem é descobrir o que vai ser pai, já se organiza as férias, né, para pegar esse primeiro mês de férias. Que, gente, é importante. Nesse momento. Contato inicial, né? E você criar uma rede de apoio, né? Eu vi alguns amigos que foram pai na pandemia e que eles falam, nossa, para mim foi a melhor coisa, porque eu nunca teria tido essa oportunidade de estar com meu filho ali aquele tempo todo, eu estaria na empresa, né? E consigo trabalhar de home office. Então foi um dos poucos lados bons da pandemia. Essa questão do contato, com certeza, quem tem esse contato é privilegiado. Sim. E quantos pais não falam assim, nossa, meu filho falou, tipo, eu não ouvi, né? Meu filho andou e eu não vi, né? E meu filho não me perde esses marcos, porque é todo mês uma novidade, né? Pra criança. E fica a dica para as grandes empresas aí, ó. O home office ele é uma alternativa que a gente aprendeu na marra. E que talvez possa servir aí para os futuros pais. O cara não precisa... uma licença de home, né? Fica 2 meses de home ali, e ele acompanha, porque é importante, né? A gente vê aquela imagem do filho querendo se barbear igual o pai, criança segue exemplo. Acho que mesmo até um recém-nascido, o cheiro, a voz, tudo que tá acontecendo ali, ela vai sentindo para ela que o cara tá ali perto, tá trabalhando isso. Então a gente aprendeu bastante, né, nessa pandemia. É muito interessante isso. Eu tenho reparado que as grandes... Lógico, não são todas as áreas que você pode aplicar o home office, né? Mas eu tenho visto, né, grandes empresas voltadas à tecnologia tudo e o quanto eles hoje em dia adotaram o home office como um definitivo mesmo, porque muita coisa é interessante, né? E diminui custos, né, para a empresa, né? Você não e você paga pode, o vale transporte, não, refeição, você vai trabalhar aluguel. melhor como? Se você acordar, tomar um banho e sentar pra trabalhar, ou se você acordar, tomar um banho, pegar 2 horas de busão, subir, se trocar, não sei o que. E aluguel de sala, aí você vai ver dos gastos. Não, eu tenho amigos que a produtividade deles cresceu no home office. Eu tenho muitos amigos que trabalhavam fora do estado de São Paulo, pro SUS, outras cidades e tudo.
E aí eles puderam hoje em dia voltar a estar aqui com a família, né? As empresas são de lá. Sim. Hoje em dia minha namorada mesmo, ela trabalha home numa empresa que é de Florianópolis. Não, e quantas Então- famílias não mudaram aí pro interior ou pro litoral, né? E buscaram uma qualidade de vida, de você podendo curtir seu filho pequeno. Exatamente. Trabalhou home, para um pouquinho na hora do almoço, brinca um pouco com seu filho, na praia, dá uma volta, né? E você consegue uma qualidade muito Qualidade de melhor. vida, né? Com certeza. Zé, Diego, o que mais de dúvidas, assim? Caramba, eu acho que as dúvidas e os medos, né? Acho que era principalmente esse, né? O que vai influenciar as decisões ao longo da vida do bebê, né? Você tá próximo ou não, e os cuidados que você tem que ter. E aí depois que nasce, realmente apresenta que você tem que ter parte da criança mesmo, né? Pra ela pegar os seus trejeitos, né? Eu tive um pai um pouco ausente, meu pai trabalhava muito, né? E na adolescência ali, eu me sentia estranho perto dele. Falava, nossa, parece que eu não tenho uma abertura pra Não tinha conversar, laços, não tinha um... E aí, lógico, depois de um tempo eu falei, eu tenho que criar isso eu mesmo agora. Mas eu sinto que isso é parte de você estar perto ali. Meu pai tem 7 filhos, então tudo bem, né? Ia faltar um pouco de atenção uma hora pra um ou outro, né? Mas eu senti isso, eu falei, nossa, às vezes parece que eu não tenho uma intimidade com meu pai, eu não tenho uma presença com meu pai. Então, assim, até o moleque crescer, pessoal, até a criança ali... Abraça ele pra mim, vai. Não tá de acompanha. Não, mas eu acho que a gente tem que falar disso, porque não é brincadeira. Eu realmente me senti, às vezes eu queria... A primeira vez que eu fui falar de relação sexual com meu pai, demorei tanto pra conseguir chegar nele nisso, porque eu achava que eu tava longe, entendeu? Eu tava, nossa, será que... Minha mãe era super próximo. Tem até uma cena que eu não esqueço. Tem uma vez foi um pessoal em casa, uma festa, meu pai tava batendo uma laje, tava terminando uma obra, né? E aí tava os pedreiros lá pra cá e tal, e onde minha mãe ia, e aí meu irmão atrás. Onde minha mãe ia, e aí meu irmão atrás. Aí meu pai chegou e me deu uma bronca. Mas sai do pé da tua mãe, rapaz, mas tu é homem, vai pra não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, pô, mas eu vou ficar atrás de você fazendo o quê? Se a gente não tem um contato ali, um negócio, né, minha mãe tá comigo, eu tô com ela todo dia. É isso que eu sei fazer, sei seguir ela. Eu lembro que nesse dia ele deu uma... Começou a sair comigo pra fazer não sei o quê. Gente, pensa assim, você vai sempre errar. Então, Sim. uma coisa é importante você colocar. O pai e a mãe vão sempre errar. E os filhos vão sempre ter que fazer terapia pra entender o porquê que os pais fizeram desse jeito. Né? Porque não é fácil, é criar um ser humano. Então, assim, quantos pais não falam assim, não, eu quero dar uma qualidade de vida pro meu filho. Vai lá e trabalha um monte pra poder ter dinheiro, pra poder pagar a melhor escola, pra poder pagar, pra poder fazer natação, fazer futebol. E você acha que você tá arrasando nisso. E a criança só queria atenção. Ela só Falta queria que o pai equilíbrio ali, às trabalhe. vezes. Então, mas qual que é esse equilíbrio? Isso é difícil. Isso não vai ter. Isso não vai ter no meu curso. Isso não vai sim. ter em nenhum livro. Mas Né? eu acho Porque- que a questão também, que nem o Diego citou, eu acho que, volto a falar, eu acho que esbarra na questão cultural. Antigamente, que nem meu pai, não cumprimentava meu avô com um beijo, né? De chegar, abraçar, beijar, era Nossa, uma questão... isso é, Era uma exatamente. distância. E o meu pai hoje em dia faz isso porque eu e meu irmão fomos crescendo já de outra geração, acho que são gerações diferentes. Sim. E eu e meu pai é normal, eu chego a dar um beijo no meu pai e tal, normal. E depois de muitos anos, hoje em dia, meu pai eu acho que já chega, já consegue chegar e dar um beijo. Mas assim, eu acho que, volto a falar, eu acho que a gente chegar e a gente olhar pra trás e julgar certas coisas, volto a falar, a ciência tá aí pra explicar do andador, a ciência tá aí pra explicar de você não dar doce pra uma criança nova, enfim, diversas coisas. Eu volto a falar, eu acho que é o estudo, a ciência, a cultura. Então é o que eu falo também, para as pessoas não olharem para trás e julgarem também seus pais, seus avós, ou julgarem atitudes erradas, eu acho que é uma evolução. Sim. E a partir do momento, aí volto a falar, esbarra na questão do curso. Quando você sabe que você tem uma ferramenta que pode te ajudar, cara, que foi estudada, que foi construída por alguém profissional, que foi pensada, e que tem ali vai te trazer uma bagagem para você minimizar os erros. Você erra menos. Minimizar Exato. os erros, porque, e eu volto a falar também, pode ser que também daqui a 10 anos ocorram outros estudos e uma eu vou outra... falar assim, não acredito que eu falava isso na época, porque a gente foi, mas por isso que a medicina não para. Exatamente. A gente tá sempre estudando, que eu quero daqui a 10 anos lançar um outro curso, versão atualizada. Gente, não faça aquilo que eu falava, porque tá aí mostrando, né? Sim. Então, assim, é exatamente o que você falou. A gente tem que agradecer nossos pais, agradecer nossa educação. A gente vai mudando a cabeça, a gente vai errar com algumas coisas, com certeza, mas é isso, é minimizar os erros. Então, com o básico das coisas, como a gente tem que fazer? Eu não vou errar, não vou deixar meu filho passando fome, não vou deixar meu filho sem dormir, não vou deixar meu filho com cólica em casa. Essas coisas a gente consegue mudar. Vou vacinar,
né? Vou dar vitamina, vou fazer uma introdução alimentar correta para ele não ter doenças depois. Mas outra coisa, né? Essa questão de atenção, o que eu recomendo para os futuros pais aí? Converse com a mãe, seja sua esposa, sua parceira, seja quem for, né? Alinhem qual que é a conduta que vocês vão ter para educar essa criança. Não existe certo e errado. E não é o que os avós estão acostumados. É o que você e a sua mulher decidir. Porque isso é importante. A criança ter a referência da mãe e do pai falando a mesma língua. Né? Então, assim, não adianta virar o pai e falar assim, olha, você não pode comer bolacha. Você vira as costas, a mãe vai lá e fala, não, filho, toma. Perdeu a moral, entendeu? Assim, você não vai jogar videogame, não pode jogar videogame até meia-noite. O pai vai lá, tipo, a mãe vira as costas, vai dormir, o pai vai lá e liga, entendeu? E aí acaba que a criança acaba, além de não entender, ela acaba adotando um dos dois como vilão da história, né? Não, Exato, o melhor conselho é o respeito, exemplo. né? O melhor conselho é o exemplo. Exato. Então, assim, às vezes, nunca tirar a autoridade do outro, né, na frente da criança. Então, por mais que você não concorde, seu marido, sei lá, gritou um pouco mais, você não concorda, você vai conversar com ele no quarto, depois vai falar, Fala do lado, por né? trás. Depois tudo. fala, olha, não gostei disso, depois você vai lá e pede desculpa. Não, tipo, cortar a autoridade do pai na frente, né? Cortar a educação. Não, a gente acha que o melhor é isso. Os dois terem. Isso eu acho que é a melhor coisa, porque a base de toda criança são os pais que estão lá. Sejam pai e uma mãe, sejam dois pais, sejam duas mães, né? Quem estiver cuidando no núcleo familiar dessa criança. Os tutores. Né, os tutores. E eles terem o mesmo... Isso que eu acho que é o principal, porque a gente vê muito isso, né? Principalmente pais separados, né? Então, assim, quando a criança vai cada hora na casa de um... na casa do papai pode ir. É o mais complicado. Na casa é muito complicado quando os pais são separados, porque eles têm que tentar manter a mesma educação, né? As mesmas disciplinas. Então, assim, tem muito... Vou falar, a maioria dos pais separados no consultório, porque aí entra... Outras questões, né? Tipo, entra conflitos, né? Do pai e da mãe. Aí um usa a criança pra provocar o outro, né? E aí imagina a cabeça de uma criança que tá crescendo aí, né? Um pai, não, fala lá pra sua mãe que não sei o quê. E abrange outras famílias também, porque aí vem acabam se tornando uma família que é uma só dividida em duas. E muitas vezes abrange mais duas, que aí vem a família do Sim, vem a esposa lado, de um lado, o marido do outro, então, os avós, né? Porque aí essa criança vai ter, tipo, 4 pares de avós, né? Então, assim, é bem mais complicado. Bem mais, mas o importante que eu dou a recomendação para pais separados e tudo mais é isso, né? É tentar alinhar. Nossas diferenças a gente resolve nós dois dentro de um quarto sem a criança. Na frente da criança a gente tem que ter a mesma postura. Sim. Né? Então, é muito difícil educar, não é fácil, né? Eu mesma, ano que vem, se Deus quiser, eu vou engravidar aí, mas eu também tenho esse medo, gente. O fato de eu ser pediatra, o fato de eu saber o básico, agora, né? Deixa eu perguntar, esse gancho seu aí, pra você que é uma pessoa que é pediatra, que tá lançando esse material todo educativo bacana, qual é o teu maior medo? De vou ser mãe e agora, ou vou ter um filho e agora. Tinha que crescer e ficar igual você, assim. Essa foi sacanagem, hein? Ela ia ter um orgulho, com certeza, essa imenso. não foi combinado nos bastidores, hein? Ela ia ter um orgulho imenso. Mas vamos lá. Crescer e virar corintiano. Qual seria? Ó, viu? Toma, 1-0 pra mim aqui, ó. Mas fala aí. Eu acho que é a educação, né? Tipo, a parte da saúde, eu tenho bem consciente de que eu não vou ser a pediatra do meu filho, porque eu vou surtar, a criança vai chorar, eu não vou saber o que fazer. E você vai levar numa pediatra ou você mesmo? Pediatra. Não, eu tenho que ter uma pediatra. Eu não posso cuidar do meu filho, né? O CRM nem orienta isso. Porque atrapalha a questão emocional, acredito que atrapalha. Emocional, doença mesmo, né? Tipo, a criança fez febre, eu já vou pensar no pior, né? Vou falar, meu Deus, tá com meningite. Não, pode estar com febre, é uma respiração, tipo... Você vai se colocar no lugar das mães que são desesperadas. Com certeza, mas isso eu já aviso todas as mães que estão assistindo aí, que eu vou mandar o WhatsApp pra todo mundo perguntando, não para de chorar, o que eu faço? Manda foto do coco pra todo mundo. Vou mandar foto pra todo mundo, falar, tá normal. Não, gente, eu sou ser humano igual, entendeu? Eu acho assim... Óbvio que numa emergência, assume o lado pediatra, eu vou saber fazer, uma cólica eu vou saber identificar, eu vou conseguir fazer essa parte. Mas meu maior medo é a educação, é errar nisso do tipo... Que nem conflitos que eu tenho com a minha mãe, com meu pai, e falo, pô, por que ele não enxerga isso, né? Aí você fala, meu filho vai falar isso de mim. Então o mais importante que eu vejo é isso, é tentar achar o melhor, tentar ser próximo, né? Então, assim, tem que ter a hierarquia do pai e da mãe, tipo, tem que ter o respeito, mas ao mesmo tempo os pais têm que ser próximos, né? Tem que entender tudo. Meus pais sempre fizeram isso com a gente. Então, meus pais,
festinha em casa, festa do pijama era sempre na minha casa, porque minha mãe sempre trouxe os amigos pra dentro de casa, né? Porque você consegue monitorar. Você vai vendo o que vai acontecendo, você vê com quem seus filhos estão andando. Essa né? coisa então... da educação é um assunto muito longo que eu acho que não dá pra gente se estender nesse daqui. Mas eu volto a falar, eu acho que aí esbarra, acredito assim, numa questão, eu vejo, pelo que eu já conversei com amigos, né, e pessoas em volta sobre esse tema, mas eu acho que ele esbarra na questão muito da economia, né? Na economia que eu digo, na questão financeira de que até o país vive já de uns anos pra cá. Porque antigamente, lógico, tem a questão cultural do machismo, que a mulher não trabalhava, mas tem a questão de que o homem, antigamente, só ele, com um bom emprego, ele sustentava a casa toda. E ele tinha, muitas vezes, ele tinha um bom emprego, ele era registrado, então ele conseguia ter férias, então ele tinha as férias para curtir com os filhos, ele tinha um horário comercial saudável para poder depois ele estar com o filho à noite, ajudar a esposa. A esposa, o único salário do marido sustentava a casa toda, então ela não precisava colocar a criança numa creche para ter que trabalhar. Então, assim, lógico, existe a questão do machismo, que era enraizada, né, e ainda tá mudando, mas eu acho que tem a questão ruim que hoje em dia, na verdade, acho que o pai e a mãe, muitas vezes, os dois saem para caçar a coisa, mas por questão hoje em dia de não ter mais a oportunidade financeira. Com certeza. Então, a mãe tem que correr atrás, e aí, muitas vezes, ela coloca a criança numa creche, e quando ela vai ver, o que ela paga de creche é o que ela recebe. Então, às vezes, valia mais a pena ter um esforço ali e deixar um pouco de questão de machismo ou tal, e um dos dois ficassem, né, em casa é diferente você ficar com o teu filho que você botar numa creche com várias Fora que tá crianças. muito caro, né? Qualquer creche, escola de criança tá mais cara que faculdade hoje em dia. E tá mais caro que às vezes que a própria mulher recebe, o que o certeza. cara recebe. E o cara também, hoje em dia, ele muitas vezes não consegue mais ele ter só um emprego. Ele sai do emprego, vai pro outro, ele tem mais um bico, ele tem mais um empreendimento. Trabalha de dia, trabalha de noite. Então, assim, essa ausência também eu acredito que hoje interfere e muito na criação das crianças, Sim. né? Então, paralelo a isso, eu queria só reforçar, existe uma linha agora que está vindo aí que a gente tem que deixar a criança no tempo dela, né? A criança sentar no tempo dela, falar no tempo dela. Não, deixa o seu filho querer fazer o que ele quiser, porque eu acho que tudo tem limite nessa vida, né? Então, por exemplo, eu vou entrar agora bem polêmico aí na questão da filha da Angelina Jolie, por exemplo. Né? Então, assim, ela quer ser menino, então vamos deixar ela ser menino. Aí, depois de um tempo, ela quer voltar a ser menina. Né? Porque agora voltou. Nossa, eu não vi isso não, gente. Voltou. Que absurdo. A filha, não é isso? A filha voltou a ser menina. Até que ponto a gente tem que deixar a criança fazer tudo o que ela quer? Então, assim, eu acho que educar é muito difícil, mas se chegar em um ponto, a gente precisa de apoio psicológico, né? Então, assim, existem muitas crianças que realmente, desde pequenininha, mostram que elas querem se vestir como homem, que elas querem se vestir como mulher. Eu não estou julgando isso, mas não é o simples deixar. A gente precisa de um acompanhamento profissional em relação a isso, né? Com psicólogo, com psiquiatra. Será que é isso mesmo que a criança vai fazer? Não, orientar, até porque até certo ponto a gente entender o que é o que não é. A gente tem que orientar, porque às vezes são exemplos que a criança tem ali, gente, de uma ela confusão. muda toda hora, uma né? confusão, né? Mas criança tá experimentando. Então, uma hora ela gosta de Coca-Cola, uma hora ela gosta de Guaraná, e aí ela volta a gostar de Coca-Cola, aí ela não quer mais, ela quer beber água. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas também. Meu filho quer ser vegano 100%, mas, tipo, será que ele quer mesmo? A gente precisa das proteínas para o desenvolvimento dele, entendeu? Não, meu filho não quer ir para a escola. Não, vamos deixar. A hora que ele quiser ir para a escola, ele vai. Não precisa ir para a escola. Meu pai foi açougueiro a vida inteira, né? Depois abriu mais lojas, ele foi churrasqueiro, ele manja muito de carne. Um dos netos saiu vegano muito novo, 8 anos de idade. Quando ele entendeu que aquilo era um bichinho, ele se negou a comer. E daí, o que a família faz, né? Todo churrasqueiro. Não. Só que ele vê a picanha gostosinha aqui, ele vai comer. Aí não comia a carne. Tá bom, aí um dia eu vi ele comendo nuggets, né? Aí chegou eu, tio bem legal, né? Tá comendo isso aí, tô? Isso aí é frango. Aí ele, Aí ele, não quero mais. Aí minha irmã olhou pra mim e falou, isso era a última coisa de carne que eu consegui dar pra ele. Por que você fez isso? E eu falei, não acredito que eu acabei com a última proteína do menino, né? Então, assim, era muito notório. Era muito claro pra gente que ele não queria comer mais carne. E assim, a gente foi, não sei se é idiotice, né? Mas foi pondo isso à prova muitas vezes, né? Isso aqui é carne, você vai comer?
salsicha é carne, Vocês você vai achavam comer? que o Sim. efeito reverso ia... E aí a gente falava, salsicha é carne, vai comer? Ah, é carne, não quero mais. E aquilo ficava. Aí dava pra ver que era uma decisão Não, e dele. aí tudo bem, entendeu? O que a gente tem que tomar cuidado é que nesse modismo, né? Tipo, gente, a gente já foi adolescente. Uma hora a gente quer negócio, uma hora a gente quer virar punk, uma hora a gente quer virar, sabe? A gente quer raspar o cabelo, a gente quer pintar a unha. A gente tem que tomar Roqueiro, cuidado. rebelde são fases, né? São fases, só que o que a gente tem que entender é que como pais, você que vai virar pai, a gente ir toreando isso, né? Então, assim, a gente tem que deixar a criança fazer o que ela quer até certo ponto. Então, assim, eu tô falando isso porque tem uma linha aí que não, deixa a criança fazer o que ela quer. Se ela quiser estudar, ela estuda. Se ela não quiser, ela não estuda. Tipo, ela faz... Não, gente, nós ainda como responsáveis por essa criança, a gente tem. Eu acho que a gente deve se basear, pra resumindo esse tema, que é um tema muito complexo, né? Que eu vou falar que quando entra na educação, barra na questão É muito financeira. difícil falar disso e não ser taxado de alguma Sim. coisa. Mas né? eu acho assim, a gente tem que mais ou menos nos nortearmos por marcos também. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, assim, é que nem aquela história. Eu sou zero preconceituoso com tatuagem. Mas, assim, se o Henrique falasse, pai, eu quero fazer uma tatuagem, eu ia falar pra ele, ó, filho, faz após os 18. Ou, não digo ter uma idade encravada, mas assim, Sim. espera, porque assim, eu com 14 anos, queria ter feito tatuagem. E se eu tivesse feito o que eu queria ter feito com 14, com 15, com 16, cara, é muito arrependido. Então, assim, eu acho que você respeitar, eu acredito que, entre aspas, os marcos, eu acho que tá pra isso, pra ele poder realmente, eu acho que a criança, o adolescente, ele vai amadurecer, né? E, na verdade, assim, esse cuidado, né, que a gente gera uma polêmica que a gente está conversando, mas na verdade é um cuidado que você tem que ter, eu acho que para poder preparar ele bem, você realmente quer ser vegano, né? Mas então vamos, né, trabalhar isso com Vamos calma. passar com o nutricionista, vamos Você repor as quer vitaminas estudar, não que quer estudar, você precisa. vai querer fazer uma faculdade, não vai querer, mas assim, acho que você tem que realmente tentar dentro desses marcos pré-definidos que existem, né, desde pequeno, e tem algumas outras fases que você consegue se basear, Porque né? não, dá pra entender que uma criança, numa escola onde tem mais meninos, uma menina quer ser menina só pra se encaixar no padrão social, às vezes. Eu acho que é muito cedo pra gente poder falar isso. Meu, a criança pode escolher o sexo assim. Na minha opinião, não. Ah, vai cancelar, dane-se, mas... Não, acho que não. A criança tá entendendo o que é o mundo. Ela não sabe nem fazer cocô na privada direito. Ela vai escolher sexo. Ela não sabe o que é o sexo. Ela não sabe. Se ela sabe, tem alguma coisa errada. Então a internet vai trazer casos aí em que... as pessoas adoram ser vítimas de alguma coisa, né? E aí, ela viu o caso de uma menina que fez a transição e, todo mundo apoiou, eu também quero... Existe isso também. Existe o modismo, existe a moda. Então, acho que o negócio é filtrar, é você saber E ser exatamente. acompanhado por profissionais que ajudem a triar isso, né? Porque essa é a minha recomendação. Qualquer decisão radical, acompanhar com o psicólogo, acompanhar com o psiquiatra, se aí eles sim, que trabalham com isso, entendem, não, realmente, a criança é isso e ela vai ser, você não vai forçar também uma situação, entendeu? Mas você tem que entender, não simplesmente, agora eu quero, agora eu Eu acho que quero assim, mais. a conclusão dessa questão da educação e de atitudes radicais que os filhos possam tomar, seja relacionada a qualquer coisa, né? Sexo que o Diego citou, ou vegano, ou qualquer outro tema polêmico, eu acho que a maior conclusão é assim como o curso, que assim como o pai, quando vai nascer a criança, ele fica com medo, ele tem que recorrer a um estudo, né? Algum profissional. Eu acredito também que se tem alguma situação delicada, eu acho que não é o pai e a mãe que vão tomar alguma decisão por um lado ou para o outro. Eu acho que é quem você falou. Eu acho que a melhor opção, se vem ocorrendo alguma coisa realmente que fuja do que você acredita de normalidade ou de qualquer coisa que seja, você procura um psicólogo, cara. E aí Porque a galera realmente pega um caso extremo e aí quer comparar com os casos que não são tão extremos assim, que você pode falar, pô, peraí, tal, não é desse jeito, né? Porque assim, a criança pode sofrer se ela se vê num corpo errado. Sim. Eu super entendo isso pra caramba. E tem criança que você olha, desculpa o termo, já nasce viada, você já fala, mano, já é uma menina, o menino já é uma menina. A menina já apresenta um comportamento de menino também, ela já tem aquele jeito mais dominante, mais homem, assim, é claro e notório, entendeu? E é lógico que você não vai ficar fazendo uma criança sofrer. Você vai entender aquilo e vai falar, pô, beleza, vamos pro caminho que precisa ir pra você ser aceito. Mas com um profissional que saiba triar Exatamente. isso, né? E não simplesmente porque é modinha. Eu concordo, exatamente isso, concordo plenamente. É porque eu vou... vocês vão...
transformar a criança no marketing. Que essa que é a real que a galera quer fazer às vezes. Tem uma mulher lá no Instagram também, que a filha vai passar por transição, novinha também, não tem nem 7 anos, 8 anos, já vai começar uma transição, não sei se a menina vai virar menina. Velho, não... Assim, é o que eu falo, não é minha área, eu não estudo isso, não sou pai da criança, não tô lá com ela pra saber, mas assim, é muito claro quando a criança é ou não é. Você olha pra ela, você vê, opa, peraí, aqui não tá fora do esquadro. Assim como eu já fui proibido de brincar com criança quando era mais novo, porque a criança era mais feminada. E eu falava, mas não tem lógica, deixa eu brincar com a criança. Mas e daí? Sim. De criança já tinha essa consciência. Então você vai saber. Você vai saber que, pô, o menino não gosta de menino, o menino tá passando por... Sim. Você quer se aceitar? Vamos se aceitar, vamos fazer. Mas não por moda, galera. Mas resumindo todas essas polêmicas aí, é pra gente saber que não é fácil ser pai, né? A gente tem que procurar uma base, tem que ter alguém de confiança aí, né? Fazer um curso, ler Profissional, sobre orientação. isso, acompanhar com o pediatra, trazer essas questões pro pediatra, né? Então assim, olha, meu filho é assim, me ajuda a olhar, se precisar. E o próprio pediatra, fazer. como você tá fazendo, encaminha. Fala, olha, Faz essa avaliação. encaminha com um profissional, Sim. encaminha com um psicólogo, caso disso, terapia, o que seja. Exato. Tem ferramentas que eles conseguem identificar um negócio assim? Entendi. Sim. Se é só uma moda ou se a A criança terapia, realmente... né? A própria psicóloga vai na terapia descobrir isso. Então, Tem assim, muitas questões, muitos comportamentos que as crianças adotam que, na verdade, eles estão, independente dessa questão sexual, qualquer coisa que seja, elas estão confusas ou muitas vezes Não se apenas querendo aceita. chamar atenção, né? E Então, pra ser aceita também, né? No grupinho. são muitas questões, às vezes, que você esbarra ali, né? De comportamentais. Então, nada melhor do que um profissional para poder identificar e orientar para ser feito a Só melhor pra fechar aqui, caso de coisa. moda, no TikTok teve uma febre que muita gente tava fingindo que era doente, fingindo que tinha aquela síndrome de Tourette, né? Só pra ganhar atenção. Se isso acontece com essa doença, por que não vai acontecer com as outras coisas? Pô, você fala, olha, ele fez a transição, ele foi forte, ele é o herói. Que a criança pensa? Ué, então também vou fazer, que daí eu vou ser forte, eu vou Sim. ser o herói. Com Vou certeza. ganhar like, né? As crianças hoje em dia, tudo que eles já querem, falam que eles querem ganhar like, porque o amiguinho tem tantos seguidores, então ele também quer ter. E aí esbarra muito na questão do que você faz para ter aquilo a qualquer custo, né? Com certeza. Hoje em dia, muitas pessoas se expõem a troco de nada, né? A troco de likes, a troco de curtidas, a troco de seguidores, e você faz o que com aquilo? Ela não sabe nem o que ela está fazendo, ela não, nem financeiramente ela toma às vezes nenhum proveito, ela apenas ela quer ser aceita, ela quer ter um status e ter uma segurança que ela não tem, né? Então é muito complicada. Mas volto a falar, isso é um assunto realmente Sim. muito específico. É ficar de olho, né? É ficar de de- olho sempre na sua criança, no seu adolescente, no seu bebê, em tudo. Os pais têm que estar lá, têm que estar presente, têm que olhar, aprender os marcos, ver o que está atrasado, o que não está, o que está fora aí do padrão e procurar ajuda. Eu acho que esse é o... Eu tiro de lição tanto desse aprendizado que eu venho acompanhando aí de tudo, né? E a gente fala, se orienta, lê um e-book, lê um curso, mas volto a falar também. O conselho que eu dou, que já sou pai, e independente de qualquer coisa no assunto do pai, procure pessoas capacitadas, né? Então também eu acredito que tem muitos cursos por aí, muitos e-books, muitos materiais, a própria internet com muita fake news, muitas coisas de pessoas que não têm propriedade para falar do assunto. Então, assim, eu acho que da área que você quer aprender, da área que você quer se informar, eu acho que você tem que se informar, você tem que aprender, tem que estudar, mas assim, procure pessoas com know-how, pessoas capacitadas. E aí, no caso, com certeza a questão, vou ter um filho agora, procure a doutora Paty, é uma pessoa que eu acompanho de verdade aqui, super indico. E indico com certeza, acho que a pessoa que já tem um filho, a pessoa que vai ter outro, estuda, se informa e já procura desde cedo uma pediatra, uma profissional, seja quem ele for. E porque assim, cara, você vai com certeza proporcionar o melhor pro teu filho, né? Então, vai minimizar os erros, porque deixar de errar nunca, todo mundo vai errar porque ninguém é E perfeito. vacina seu filho, seu animal. Pra vacinar. Não tem essa de antivacina, não. Não só o filho, né? Vamos a população inteira. Todo mundo, vacina. Se você manjar mais que o cientista que fez o negócio lá, você fala, senão tu é só um Zé, velho, que tá falando um negócio nada a ver. A galera sofreu com um monte de doença aí, eu tempo atrás, malária, e os caras estudou, livrou, e você quer falar que teu filho vai tomar vacina? Não. Muito Zé, né? Vamos vacinar tudo certinho, já é. E eu vou Isso aí, agora gente. mais uma. A gente acabou não comentando, mas o Diego também ele é pai, né, de um casal, que é a coelhinha dele. Qual que é o nome dela?
A Zoe. Mas Zoe. um casal? É um casal. E um menino, o Johnny Boy. Ah, Eu ia mandar Mas esse é uma... adotado. Ele chegou com 16, 18 anos pai de criação, pai de criação. né? Pai é quem Então, cria, pai é quem eu cria. Imagina quero- o SUS, apareceu com 18 anos, não foi nem um bebê. Tinha 18 Mas anos eu já. vou falar, gente, que é a cara do Com certeza, Diego. com certeza. Show de bola. Gente, pra quem não entendeu o que a gente tá falando aqui, eu vou lançar um curso chamado Nasci e Agora. É um curso digital. Vão ter 5 módulos. Vai ter muita coisa legal, não percam. E logo, logo tá sendo lançado um e-book Vou Ter um Filho e Agora. Com tudo isso que a gente bateu um papo aqui, o que você precisa fazer, o que você não precisa, como se preparar para minimizar os riscos. Meninos, mais uma vez, muito obrigada pela Obrigadão, presença. desculpa qualquer coisa. Adoro A gente esse bate-papo. A gente que agradece aí o convite mais uma vez. Muito bom, a gente sempre aprende, né? Das histórias todas aí, das informações. Vou deixar um beijo especial pro Henrico. Ah, E isso pra aí, Manu Henrico, também. e pra Deixa um beijo Manu. pra Zoe, então. Gente, onde que o pessoal encontra vocês? Como encontra? Rush_MKT. E tem nosso canal também que tá um pouquinho lá paradinho. A gente acaba ficando naquela questão da casa acreditada, né? Que é Casa de Ferreiro Espeto de Pau, né? Então, graças a Deus, tem aparecido bastante trabalho pra gente, bastante curso online. Quem quer gravar seu curso online, seu podcast, lançar seu material digital, que tá muito em alta, procure a Rush_MKT. E a gente vai te ajudar, com certeza, a tirar seu sonho do papel aí, do Como projeto do chama o papel. podcast de vocês? Hora do Rush. Na hora do Rush Podcast. Isso aí, meninos. Muito obrigada. Gente, eu queria agradecer os patrocinadores, Carinho da Natureza, a loja da Doutora Paty, que tem rosquinha, tem sling, tem camisetas muito legais. Então, muito obrigado por mais um podcast da primeira pediatra que tem podcast e videocast, tá bom? Beijo, beijo!